Hoje, quando eu sentei para poder escrever, que é a parte fundamental do meu trabalho, eu me deparei com o cérebro implorando para poder ter qualquer dopamina barata, sair daquela situação imediatamente, ter aquelas fugas da minha realidade, que era justamente escrever o meu Substack por conta do meu processo sempre começa no Substack, e ou seja, eu percebi que eu estava no famoso dia ruim, naquele dia em que as coisas não funcionam muito bem, não só nesse momento, mas anteriormente a ele também, que tudo estava se arrastando, que eu não tinha ânimo, eu não tinha força para fazer, minha vontade era jogar tudo pro alto, e enfim, chega, não aguento mais isso, não quero. Porém, eu tenho um protocolo de crise, meu. E aí, ao perceber isso, eu falei, olha, ao invés de eu escrever hoje o que eu faria, normalmente seguindo a minha linha editorial aqui do canal e do Substack, o que eu vou fazer vai ser justamente pegar o que eu faço como resolução desse problema e trazer. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente para encontrar esse meio termo. Como eu encontrei esse meio termo? Porque de um lado, a gente não pode chutar o balde. E, por outro lado, a gente também não pode ficar nessa, insistindo, porque nada funciona, não flui, você se frustra o dia inteiro, chega no final do dia você não conseguiu progredir, não conseguiu fazer nada. Então, qual é a minha solução? Qual é o meu veredito final para eu poder resolver isso daí e no outro dia estar tudo bem, voltar como se nada tivesse acontecido, seguir viagem? Bom, para que nos ajude, obviamente, eu tenho aqui o meu fio condutor, né? Então tem aqui as anotações em tópicos para que a gente não se perca, para que a gente não saia da linha, para que continue sempre na mesma direção e que eu consiga trazer tudo que eu penso quanto a esse quesito. Lembrando que todo vídeo aqui sempre tem um Substack. Esse Substack você pode acessar o link na descrição e fazer a leitura dele por completo. Normalmente costuma ser mais enriquecido, porque na escrita a habilidade é melhor do que a comunicação via oral, né, por assim dizer. Então acaba sendo melhor lá. Mas fica aqui caso você prefira o formato de vídeo. Bom, o primeiro erro que eu identifico normalmente nesses processos é que a gente tende a fazer tudo ou nada. Então, vamos lá, eu tenho X tarefa, eu tenho 10 tarefas para fazer no dia de hoje. Ou sei lá, vamos reduzir, eu tenho 3 vídeos para poder gravar. Se eu não conseguir gravar um, quer saber? Eu não vou gravar nenhum. Sabe qual é? Então, ou melhor, se eu não conseguir gravar os 3, eu não vou gravar nenhum. Então, assim, obviamente, isso sempre vai dar errado, porque não vai ser sempre que você vai ter a possibilidade. Quando a gente de gravar, né, os 3 vídeos. Quando a gente começa um projeto novo, a gente tá naquele ânimo. E esse ânimo, normalmente a gente não coloca no nosso Notion ali, no nosso cálculo, no nosso planejamento, na nossa programação, o essencial desse projeto, que é o que vai fazer com que ele fique validado, ele permaneça, ele perdure, melhor dizendo, que é justamente esse protocolo de crise. Por quê? Porque os dias ruins eles vão acontecer, você vai ter imprevisto, e se você não calcula esse imprevisto previamente, você se perde no meio do caminho, você se frustra, né? Então, por conta disso mesmo, a gente tem essa tendência de olha, ou eu vou fazer os 3 vídeos, se eu não fizer, quer saber, eu não vou fazer nada, vou chutar o balde, e aí, cara, é ladeira abaixo. E aí, nenhum projeto teu nunca vai sair do papel. Então, assim, não faça isso, porque o primeiro sentimento é justamente esse, o de culpa. Tu se sente imensamente culpado por ter chutado o balde, por ter não conseguido, tu fala que tu é um fracassado, tu começa a se apontar, a se acusar, não vai dar certo. Esse é o caminho, definitivamente, a se desviar. E o que é certo, no meu ponto de vista, é tu pegar uma fração dessa meta e bater nela, né? Então, assim, eu tentei gravar 3 vídeos. Na verdade, era minha obrigação gravar 3 vídeos. Não pude, que eu grave um. Essa fração, cara, vai sustentar você. Vai sustentar o teu bom ânimo, né? Para que você possa progredir. Então, o primeiro passo de todos, você admite que tá num dia ruim. Então, o que eu fiz quando eu sentei para escrever foi isso. Eu falei, olha, eu estou num dia ruim. Definitivamente, hoje não é um dia bom, as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo bem. Normalmente, quando isso acontece, esse dia específico, acontecem várias outras coisas de apoio. Então, às vezes, tem um acontecimento central, mas também temos vários outros de apoio. Esses de apoio acabam com a gente, cara, porque a gente tá naquela motivação, a gente tá indo para aquela direção, né? Mas aí, de repente, quando a gente tem um central que derruba nosso ânimo, a gente, às vezes, se fosse só ele, a gente consegue
se recolocar. O problema é que tem vários outros de apoio, várias pancadas de apoio que tu vai tomando ao longo do dia, que vai cada vez mais te desmotivando, te desanimando. Só que às vezes eu tô falando isso e ainda é meio-dia, né? No meu caso é isso. Eu almoço e sento para escrever no meu Substack. Então, de meio-dia em diante, de 1h da tarde em diante, eu tenho um dia inteiro ainda para fazer uma série de coisas que eu preciso fazer. Como resolver esse problema? O que dá para fazer, né? Então, primeiro ponto, eu parto pela admissão de que tá num dia ruim, né? Então, eu não caio no papo da hiperprodutividade, que você tem que ser produtivo a todo custo, que você precisa. Então, se deu 1h da tarde, eu tinha que, sei lá, ter 3 tarefas cumpridas e não cumprir, acabou. Né, eu preciso, sabe aquela ideia da galera que acorda 4 da manhã e que tem que fazer 300 coisas? Cara, eu tentei muitas vezes fazer isso ser hiper produtivo, fazer tudo que tem que ser feito logo pela manhã, rotina perfeita matinal. Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal mostrando que no meu caso definitivamente não é assim. Eu não tenho essa rotina matinal perfeita, né? E nem me proponho a ter, porque não vai dar. Eu tenho 2 filhos, eu tenho mulher, eu tenho uma família, eu trabalho, enfim, muita coisa, estuda. Como é que tu vai ter um negócio perfeitinho, encaixadinho? Não vai dar. Se você sempre esperar por essa perfeição, isso nunca vai acontecer. Então, eu não caio nessa, né? Então, eu não caio nesse papinho da hiperprodutividade, e eu também não finjo que está tudo bem. Então, não fico naquela de que, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, eu tô no dia ruim, melhor, nem admitir, né? Justamente entra em conflito com aquela ideia da não admissão, de que você finge que tá tudo bem, finge que tá tudo certo e continua assim mesmo. Não, vou fazer exatamente o que eu iria fazer no meu dia normal, no meu dia bem, no meu dia em que eu tô lá em cima, tô 100% focado. Não vai dar certo, é óbvio que não vai dar certo. Você precisa aceitar, admitir que não é um dia bom. A grande questão para mim aqui, agora a gente vai entrar justamente no protocolo, é de o que você precisa fazer. O que fazer em reconhecer, a partir do momento que você reconhece que é um dia ruim. Bom, o primeiro ponto para mim é que você para e respira. Então, beleza, olha, tô num dia ruim. Eu, no meu caso, faço minhas orações. Se você não for religioso, você só respira mesmo, só tenta esvaziar um pouco todos esses problemas. Tenta ouvir uma música boa que você curta e tal. Então, enfim, fica na tua. Respira, abaixa essa frequência, porque normalmente estresse, essa coisa toda assim, né? Um dia ruim é porque é uma frequência muito alta, de muito problema, muito ruído na tua cabeça. Então, respira e abaixa essa frequência. Devagar, calma, é o primeiro ponto para mim. E você vai listar o essencial. Então vamos lá, de 10 tarefas que eu tenho, cara, 3 são essenciais, pelo menos. Então 3 eu não posso deixar de fazer. As outras eu posso jogar para amanhã. As outras eu posso resolver de outra forma. Então eu faço isso, eu vou pegar as 3 essenciais e são nelas ali que eu preciso bater. As outras 7, nesse caso, nesse exemplo, elas ficam para amanhã, para depois de amanhã, sei lá, eu vou de acordo com a minha agenda ali, posicionando, recolocando ali, e de acordo com a necessidade da tarefa também. Mas vamos lá, eu peguei 3 das 3 essenciais e eu inverto uma ordem que é natural. Vamos lá, qual a ordem natural? Das 10 tarefas que eu tenho, botei 10 com 3, 10 tarefas. Das 10 tarefas que eu tenho, eu sempre começo o meu dia com a mais difícil. Então, assim, na parte da manhã eu tiro para outras situações. Onde eu começo a trabalhar mesmo de fato é de meio-dia em diante, né? De meio-dia até as tantas. A primeira coisa que eu faço é sentar e escrever. Gravar vídeo / escrever, né? Que são as tarefas mais importantes. É justamente a da escrita. É justamente de sentar aqui, escrever e gravar vídeo. Então eu já começo por elas. Eu poderia muito bem dar uma editadazinha ali, fazer uma postagemzinha de carrossel, que é coisa simples de se fazer. No meu processo aqui já é tudo meio que automatizado. Eu poderia começar por essa parte, mas não. Eu preciso começar pela mais difícil. Isso no meu dia bom. Eu começo batendo e eliminando as tarefas mais difíceis. No dia ruim, você inverte essa ordem. Por quê? Porque quando você começa da mais fácil, então sobrou 3 tarefas essenciais. Das 3 tarefas essenciais, você começa da mais fácil de todas. Porque a partir do momento que você consegue concluir essa tarefa, você tem aquela carga de energia, de adrenalina, sabe qual é? De dopamina ali, não a barata, mas a boa, que te dá aquele tesão de conseguir, vambora, não é um dia perdido, não é o fim da linha pra mim, sabe qual é? Isso acontece muito comigo. Então eu começo pela mais fácil e concluo, dá o checkzinho ali, dá o check de que tá concluído. Pra mim é muito motivador. Então,
quando você inverte essa ordem, começa pela mais fácil, a coisa começa a ir crescendo. Pô, opa, eu consigo sim. Tava um dia ruim, tava um dia fracassado praticamente, mas pela inversão aqui da ordem, a coisa tá começando a acontecer, tá começando a funcionar. Ponto positivo. Então, por isso que eu prefiro fazer essa inversão de ordem. Uma outra coisa que eu faço é flexibilizar também. Então, se eu tenho uma tarefa, sei lá, escrita, vamos pegar a escrita. Eu me proponho a escrever, por exemplo, 2.500 palavras por dia. Se eu me proponho a escrever 2.500, pô, tá num dia ruim, eu vou, sei lá, vou reduzir isso aí, vou dar uma flexibilizada. Eu não consigo, talvez, escrever 1.500, talvez 1.000 palavras. Então, assim, que a gente possa conseguir pegar a tarefa, se for possível, e flexibilizar ela. Porque, lembrando, mais uma vez, a gente está num dia ruim. Não se engane, não se auto-sabote. Se você está num dia ruim, você precisa saber inverter essa parada. E tudo que você puder usar de artifício para que tu possa inverter isso daí, tem que fazer uso. Então, uma das coisas que eu faço também é essa flexibilizada. E aí, ao término desse processo inteiro, eu não me empolgo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu flexibilizei, eu inverti, eu comecei a fazer, eu fiz as 3 tarefas, e aí eu não me empolgo de, agora então... Na verdade, no final desse vídeo eu vou explicar quando se empolgar e quando não, porque tem uma regrinha aí que tu vai entender. Mas, via de regra, eu não me empolgo nesse momento. Então, eu não saio dando segmento, eu acabei, era para eu acabar, sei lá, 10 horas da noite, 8 horas, 7h30, eu terminei já, então, eu terminei as 3 tarefas, então vou pegar uma quarta logo para adiantar ela, dar um jeito, e daqui a pouco você tá até as 10 de novo. Bom, a gente vai chegar melhor nesse ponto, e é fundamental que você entenda isso, de verdade, que você seja honesto consigo mesmo, para que você possa captar a mensagem aqui, possa entender o teu próprio corpo, tua própria mente, para que a coisa funcione para você, principalmente no longo prazo. Nada adianta você começar um projeto qualquer que seja ele, ficar um mês nele, daqui a pouco ele já está ruído por conta dessas, como é que posso dizer? Não é artimanhas, mas dessas peças que a vida vai pregando, sabe? Que a vida real vai pregando na gente, que a gente às vezes cai nela. Então essas pegadinhas, não dá para cair nela. Então, vamos lá. Nesse sentido, existe o descanso real e o descanso que a gente chama de uma dopamina barata. O que seria? Então vamos lá. A gente está numa fase em que a gente terminou. A gente conseguiu concluir as 3 tarefas e foi o que eu disse. Não se engane, não dê continuidade. A gente vai parar e vai descansar. Esse descanso, ele precisa ser um descanso real. O que seria um descanso real para mim, no meu ponto de vista? E é claro que isso vai ser um tanto que individual, subjetivo ali, cada um vai ter o seu processo melhor, né? Mas via de regra vai ser isso. Então um descanso verdadeiro vai ser eu estar com a minha família, pô. Eu estar com os meus amigos, eu, sei lá, assistir uma série com a minha mulher, enfim, não deixa de ser um momento com uma esposa, um momento com um filho, um momento em amigo, entendeu? Fazendo algo nesse, sei lá, eu toco violão, vou lá e vou tocar alguma coisa, eu toco um teclado, vou tocar, eu luto, vou ali então, vou na academia hoje num extra, né? Vou no jiu-jitsu ali num extra, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, realmente descansar, assistir um futebol, assistir qualquer coisa, beber uma cervejinha, não interessa, mas isso aí sim é descanso. Isso aí sim é você sentar e tentar esvaziar tua mente, você cumpriu minimamente o que você se propôs a cumprir, e aí agora você vai estar tentando fazer esse processo de esvaziar ela, de dar esse reset necessário que ela estava pedindo. E aí o que para mim não é esse descanso é você pegar um celular e ficar scrollando eternamente, abrir Reels, TikTok, fica ali, ó, preso. Você vai, quer saber, conseguir cumprir as 3, são 7 horas da noite, 7h30, eu vou deitar aqui no meu sofá e vou ficar aqui, ó, até amanhã. Rolando, scrollando, fazendo... Entende? Vai por mim. E com certeza isso provavelmente aconteceu com você, de você estar cansado, você não tá muito bem, assim, às vezes desmotivado, com uma certa ansiedade, com uma, sabe, aquela como é que eu vou dizer, aquela vibe bem baixa mesmo. E aí, o que acontece é que você parte para uma dopamina barata dessas, de rios e coisas do gênero, e ao término disso aí, que normalmente são 3 horas, que às vezes tu fica sem perceber que tu tá ali scrollando, a sensação é muito pior, é de um esvaziamento, é de uma falta de algo que dá aquela pressão, assim, é um negócio absurdo, quando você faz qualquer coisa nesse sentido. O que eu faço é isso, ou eu leio, ou eu tô com a minha família, ou eu tô com qualquer uma dessas situações que realmente vão me preencher e não me esvaziar. Esse é o detalhe do descanso. Então, você precisa saber enxergar isso. Porque repetindo esse processo, você entende que
a consistência, ela é maior que a intensidade. A gente começa um projeto na intensidade, mas a gente obtém sucesso nesse projeto com a consistência. E dessa forma, você não quebra essa corrente, entende? Com esse protocolo de crise, de deu ruim, o que eu faço? Reduzir, flexibilizar, vou dar um jeito, fazer inversão de ordem, tudo isso que eu acabei de falar aqui, faz com que essa corrente não se quebre. Jamais. Mesmo que assim, era uma corrente perfeita ali que tu fez num dia, no outro, mas no dia da tua crise você fez aquela correntezinha só pra realmente dar uma ligada ali, só pra que ela não se perca. Tu amarrou com barbante, irmão. Mas o que interessa é que ela não se quebrou. Tu continuou. Mesmo que não foi o melhor possível, mesmo que não tenha sido o ideal. Mas o que interessa é que você continuou nessa corrente e você não perdeu. Então, te dá essa sensação de continuidade. Te dá essa sensação de que, cara, tu pode ter certeza, faz isso uma vez só. No dia da crise, você criou um projeto, 7 dias seguidos, perfeito. No 8º dia, deu a crise. Deu a crise, faça exatamente isso que eu tô falando. No 9º dia, você volta aqui no vídeo e me agradece. Por quê? Porque no 9º dia, você vai estar muito feliz por ter feito o mínimo e não ter perdido a corrente. Porque a maior frustração nossa que a gente tem na vida é a ideia de ter que fazer tudo do zero. E muitas coisas acontecem assim, a gente faz durante uma semana alguma coisa, sei lá, leitura, voltei a ler, tô lendo 10 páginas por dia durante 7 dias. Se você para 3 dias, depois, no 4º dia, né, após a pausa, quando você tenta voltar, cara, é horrível, parece que tá começando do zero. Todo o processo que você passou de melhoria, que tu vai lendo mais rápido, vai compreendendo melhor, vai conseguindo ter mais paciência para poder suportar o tédio, todo esse processo que tu vai passando, ele vai te dando corpo, ele vai encorpando você e esse processo que você está enfrentando. Quando você quebra isso, cara, é como se você tivesse que começar lá do zero. Game over. É muito ruim, te desestimula. Você quer desistir, fala, então eu não quero ler mais não. Pô, vou ter que voltar tudo de novo até implementar, perdão, melhor dizendo, implementar esse hábito novamente, vai, pô, demora, então não. Então tu prefere desistir. Então por isso que é a importância da continuidade, a importância da consistência, vai, faz. Por quê? Porque fazer 1% que seja, e lembrando que a minha estratégia não é nem fazer 1%, você faz muito mais, no fim das contas, mas fazer 1% que seja é muito melhor do que você não fazer nada, pô. Isso é óbvio, mas a gente se auto-sabota. Num processo ali, a gente quer fugir de todo jeito. Então, assim, o que eu faço, eu tenho várias coisas. Eu tomo banho, eu tomo café, eu dou vários resets, eu converso, abraço meus filhos, beijo minha mulher, volto pra cá e tento de novo, entendeu? E tento nessa forma, nesse formato. Fiz uma tarefa, bem feita, uma das fáceis. Agradeço a Deus, consegui, vambora, bebo mais uma água, mais um cafezinho, volto pra cá e a outra. Quando tu vai ver, tu já ganhou energia o suficiente para tu ir embora, em muitos casos, né? Mas, vamos lá, a gente entra aqui agora no veredito final. Por quê? Porque se porventura não for se não for realmente uma preguiça tua, porque, olha só, vamos elucidar aqui a questão. Chegou nesse ponto aqui, lembra que lá atrás eu falei o seguinte, se você chegou 7h30 da noite e você parou, você não quer parar, aliás, você quer continuar, pode dar muito errado, é por conta desse X aqui, que é a ideia de você foi preguiçoso e por isso você estava num dia ruim, ou você estava em burnout, você estava em excesso de cansaço, porque às vezes o dia ruim, ele não é somente proveniente de como é que eu posso dizer, de um acontecimento externo grande, então sei lá, qualquer coisa, falecimento de alguém, um acidente, sabe, qualquer distração grande, forte que possa ter na tua vida. Às vezes não. Às vezes simplesmente você acordou e ao invés de fazer o que você tem que fazer, você não fez, cara. Você foi lá e preferiu fazer qualquer outra coisa. E isso fez com que você se frustrasse e chegasse num ponto do dia, na metade desse dia, por exemplo, ou já mais próximo do fim, que você já está angustiado, você já está ali, sabe, começa a entrar nesse processo do dia ruim, que você já está frustrado pelo acontecimento anterior. Então, se foi somente preguiça, chegou nas 7h30, fazendo esse processo que eu acabei de falar, deu 7h30 da noite, você vai lá e volta para fazer o que você tem que fazer. Você continua, melhor dizendo, você dá continuidade, então toda hora alguém me ligando aqui tá me distraindo, você dá continuidade ao que você começou. Entende? Então, se você tá na terceira, se foi preguiça, você vai lá e faz a quarta, faz a quinta e vai até as 10 horas da noite, já que era o teu hábito. Agora, se é burnout, se você tá cansado demais, cara, tá trabalhando muito, tá muitas horas o tempo todo aqui, cara, você não é um super humano, você não é um robô.
Então, ou seja, deu 7,5, aí você faz o processo de descanso. Então, isso, você precisa adquirir essa habilidade mínima. Parece muito inocente, parece uma habilidadezinha de nada, mas ela é fundamental. Você precisa adquirir essa habilidade de olhar e falar, olha, é isso, eu estou trabalhando demais. Ou, de fato, não estou trabalhando demais, foi preguiça, eu consigo, eu estou bem, vou esticar mais um pouquinho aqui. Não necessariamente até 10, 10 e meia, que é o teu horário padrão, nesse caso, pode esticar somente até 9, mas aí dá para dar uma esticada a mais. Se for burnout, não faça isso, pare imediatamente e vai para o descanso verdadeiro e não para a dopamina barata. Dessa forma, é impossível, tu vai ver isso na prática se você testar, você desistir de algum projeto, você parar, você largar tudo, chutar tudo pro ar. Entende? É claro que eu entendo que cada situação é uma situação, tem crises e crises, tem crises infinitamente maiores, que aí a coisa afunila mais, aí são níveis de dificuldades ainda maiores, mas, de maneira geral, normalmente a gente cai por bem menos do que uma crise verdadeira. Então, por isso que meu protocolo de crise é esse. Eu espero do fundo do meu coração que tenha podido aqui te ajudar, te auxiliar em alguma coisa que você possa repetir o mesmo que eu, para que finalmente, se você é o case do não sucesso, né? O case do cara que sempre tenta, começa um projeto e nunca dá continuidade, faça isso. Elabore, tudo igual você já faz, elabore teu projeto, comece a executar e no meio da execução, quando der ruim, você volte nesse vídeo, salve esse vídeo, anota qualquer coisa que você precisar anotar, mas faça exatamente isso que eu tô falando, que tu vai ver que você jamais vai perder o fio condutor da tua jornada, você não vai se desconectar, essa corrente ela não vai ser quebrada, se essa corrente não for quebrada, você continua no jogo, você não para, e aí cara, já era, lá na frente você vai colher o fruto do que você está plantando agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de comentar aqui abaixo o que você achou. Curte, se inscreva no canal. Se inscrever vai dar uma força imensa pra gente aqui. Então, por favor, não se esqueça de nada disso. Muito obrigado e tchau, tchau.